bom, pessoal? Meu nome é Davi Salles, eu sou ilustrador. Queria apresentar para vocês hoje uma dica de como fazer sua pintura digital com luz e sombra, certo? É uma forma que eu acho bastante adequada para você construir o seu trabalho, o sombreamento do seu trabalho, de forma que você tenha controle durante todo o processo e que permita que o seu trabalho fique com aparência tridimensional. Segue o vídeo para vocês. A primeira etapa, quando você começa a colocar luz no seu trabalho, né? Você vai colocando sombra e luz no seu trabalho, ela é muito importante, porque essa primeira etapa ela não é uma coisa onde você precisa ser muito preciso. Você vai precisar compreender a luz e a sombra daquele trabalho que você está fazendo de uma forma mais ampla e genérica. Você vai colocando aos poucos e identificando as regiões onde vai cair mais luz e sombra. Por que isso é importante você fazer devagar e sempre, né? Você vai aos poucos acrescentando e observando e fazendo comparações, ao invés de você ir tentar fazer uma finalização da luz definitiva de cada região ou da cor definitiva de cada região. É porque essa compreensão das etapas vai te permitir ter mais controle sobre a luz. Vocês estão vendo aí o exemplo do que está rolando na tela, e a construção das partes com mais luminosidade e as partes mais escuras vão sendo construídas paulatinamente com várias camadas, várias passagens de tinta sobre o material. Isso é muito importante. Acho que, principalmente para quem está começando, obedecer essas etapas faz com que você ganhe controle e evite que o seu trabalho tenha um problema que é bastante comum, que é ser um trabalho chapado, né? Você bota cor, tira a cor, mas o seu trabalho nunca sai de uma bidimensionalidade para ganhar o espaço tridimensional, ou melhor, a simulação do espaço tridimensional. Acho que é importante observar essa etapa, porque vai te permitir compreender melhor onde tem mais sombra, onde tem mais luz. Acho que dá para a gente colocar aqui, geralmente, alguns pontos, por exemplo, no rosto do personagem, do que você esteja pintando. Geralmente tem regiões que, nas incidências de luz mais comum, sobrecai mais luz, como, por exemplo, determinadas regiões do queixo, a ponta do nariz, a bochecha, a testa também, certo? Então tem um ponto aqui que fica entre o olho e o nariz, que também tem uma incidência de luz muito forte. Então esses elementos são pontos importantes para você determinar o que tem de mais luz e menos luz dentro do seu trabalho. Obviamente que isso pode ser alterado de acordo com a incidência de luz que você tiver sobre o personagem naquele momento, sobre o objeto naquele momento, porque a mudança de posição de luz vai interferir nisso aí que eu estou dizendo, mas em geral é isso. Eu vou passar aqui agora alguns outros exemplos de blocagem de luz e sombra. Observem que todo o processo começa de forma mais grosseira e você precisa trabalhar com a visão mais ampla do seu desenho, para poder te dar uma compreensão melhor do que está acontecendo no desenho como um todo, né? Se você tiver uma referência fotográfica como é esse caso, você vai obedecer a sua referência. Se não, você pode usar alguns elementos que eu já falei aqui, que te dão uma referência do geral de onde está a luz e sombra. Esse é um outro exemplo de um processo de construção sombra e luz de um trabalho, e também obedece a um critério de construção paulatina das regiões de luz e sombra. Fazer de uma vez só pode te dar uma ideia de, por exemplo, colocar as partes claras de um ombro ou colo com a mesma intensidade do que seria a ponta do nariz, certo? Então, a parte mais clara de uma região, como o colo de uma mulher, não é a mesma luminosidade que tem na ponta do nariz ou em algumas regiões da testa, na bochecha. Se você coloca luzes iguais nessas regiões, você vai criar uma ideia de que aquelas coisas têm a mesma tridimensionalidade, ou a incidência de luz bate da mesma forma,
o que vai tirando a capacidade do seu trabalho de se expressar como 3 dimensões. A mesma coisa acontece quando você trabalha com a sombra da mesma forma. Você não pode trabalhar com uma sombra de um cabelo sobre a testa da mesma forma da sombra do maxilar, né, da mandíbula inferior ou do nariz. Tudo isso tem a ver, obviamente, com a sua referência de luz, mas também tem a ver com onde essas regiões estão e quanto de luz bate nessa região. Então você precisa trabalhar com diferenças entre sombra dessas regiões para que seu desenho salte. Essa é uma preocupação muito grande que você deve ter na construção inicial do seu trabalho para que ele tenha 3 dimensões. Segue mais uns exemplos aí e eu vou falar também para vocês da importância de essa blocagem de luz, vamos chamar assim, essa blocagem de luz, por que ela é tão importante? Porque além de te dar um controle sobre a construção do trabalho, ela vai te permitir, você conseguindo dominar esse início da luz, vai te permitir construir uma forma de fazer cor, de pintar seus trabalhos muito mais simples às vezes, quando você tem necessidade. Vou dar um exemplo disso para vocês. Esse é um trabalho que eu faço de quadrinhos e a pintura que eu faço desse quadrinho, ele é praticamente uma blocagem de luz e sombra com um pouquinho mais de trabalho, certo? Nada muito apurado, mas com apenas um trabalho de luz, de blocagem inicial de luz e sombra, eu consigo fazer as cores da minha história em quadrinhos, certo? Aqui está um exemplo mais ou menos de como seria o processo. Você vai trabalhar as regiões de maior intensidade de luz e sombras, conhecendo um pouco de onde geralmente essas sombras acontecem e onde a luz acontece, você consegue fazer uma ideia inicial de tridimensionalidade no trabalho, sem muito esforço, sem muito problema. Essa primeira fase, assim, você pega um tom de cinza e faz uma sombra média para tudo. Depois você vem com um tom um pouco mais acentuado desse cinza e começa a trabalhar nas zonas onde vai ter menos incidência de luz. E aí produzir uma sombra mais forte. Isso vai construir no seu trabalho um trabalho que já vai te dar diferenças de tons em regiões diferentes. Obviamente, de uma forma bem simples. Isso não tem a menor intenção de ser realista, mas apenas destacar o que está com mais sombra e o que está com menos sombra, ou luz e sombra. Da mesma forma, o processo de construção das regiões de luz segue o mesmo princípio. Você vai capturar a cor média do seu trabalho e você vai pegar um tom um pouco mais claro de cinza e você vai nas regiões a luz geralmente incide com mais força e vai fazer uma região média de luz. Bem rápido e bem simples. Você não tem que trabalhar muito isso. E na verdade a ideia é essa mesma. É ser simples para mostrar como é importante dominar essa técnica, essa compreensão da construção da blocagem de luz e sombra. No fim desse processo, basta você agora pegar um tom bem mais claro e você vai construir os pontos que têm maior incidência de luz. Dessa forma, você consegue, de forma simples, construir a tridimensionalidade. Nesse caso está em cinza aqui, o trabalho está todo em cinza, mas não precisava ser em cinza. Poderia ser um trabalho colorido. E aí você vai construir uma etapa final de luz. E com esses elementos você consegue tranquilamente ilustrar o seu trabalho. Deixa eu te mostrar aqui uns exemplos desse material, como seria, obviamente, depois de um pequeno trabalho que seria esmaecer algumas cores e tal, e desfocar algumas cores, mas o trabalho como é que fica no final. Pessoal, acho que dá para entender o sentido desse estudo de trabalhar com luz e sombra e principalmente compreender a construção de luz e sombra dentro de um trabalho e a importância disso. Você pode utilizar isso da forma mais simples, que é você fazer um sombreamento simples e rápido, ou essa mesma compreensão de que você vai construindo devagarzinho pode lhe permitir um trabalho extremamente apurado, realista do que você quer construir. Diferentemente de você já partir
para tentar fazer a luz final do seu trabalho, você tentar ir construindo isso aos poucos, vai te ajudar a ter um domínio maior da tridimensionalidade do seu trabalho. Um abraço! É isso, pessoal. Espero que a dica seja útil, que possa ajudar vocês a melhorar o trabalho de vocês. Queria convidar vocês para se inscrever no canal. Ativa aqui o alarme do YouTube, que quando sair novos vídeos você vai ser avisado. Lembro a vocês que toda quarta-feira a gente tem a Gincana da Caricatura, que é um speed paint de uma caricatura. Você precisa descobrir o nome e cumprir as tarefas da Gincana. E o primeiro que postar as tarefas nos comentários será o vencedor. Um abraço, até quarta-feira.